Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cleiton, eu estou no terceiro ano do ensino médio do Colégio Embraer e eu sou um dos professores do cursinho Voo e Alto. E hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre níveis tróficos e cadeias elementares. Bom, a aula vai seguir da seguinte maneira. A aula vai seguir da seguinte maneira. Eu vou colocar algumas definições de alguns conceitos nos slides e eu vou explicando eles com a minha voz. Então, se vocês sintam-se livres, né, para se vocês quiserem copiar as definições do que está no material, mas eu aconselho que vocês também anotem, né, façam anotações sobre o que eu estou falando, porque acho que, e da forma como que vocês preferirem também, né? Porque é uma maneira melhor de se aprender. Então, vamos lá, né? O que é um nível trófico? O nível trófico é o conjunto de organismos de um ecossistema, de uma cadeia ou de uma teia alimentar que tem o mesmo tipo de nutrição. Quando a gente vai analisar uma cadeia e uma teia alimentar, a gente divide ela em níveis, e cada organismo ocupa um nível de acordo com a sua alimentação. A gente vai ver um pouco mais para frente, vai ficar mais claro para vocês. E o que é uma cadeia alimentar? É uma representação linear que descreve as relações alimentares dos seres vivos. E da onde a gente acha uma cadeia alimentar? Ah, aqui, ó. Olha, o que que é isso daqui? Isso daqui é uma representação de uma cadeia alimentar. Aqui a gente tem as gramas, que são as plantas, os gafanhotos, os esquilos e a coruja, né? E por fim, os fungos e bactérias. O que que cada um está fazendo aqui? Cada um está fazendo o papel do quê? Primeiro vamos analisar o nível trófico. Como eu disse anteriormente, o nível trófico é o nível que cada organismo ocupa na cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar, ela começa por aqui, pelas plantas e seres fotossintetizantes, que produzem a energia e a matéria orgânica que é passada para os outros organismos. Então, o que que essa seta representa? Essa seta não diz que a planta vai comer o gafanhoto. Ela representa o fluxo de matéria e energia que é passado para o gafanhoto quando o gafanhoto come as plantas. E que o gafanhoto é comido pelo esquilo, que é comido pela coruja. Que no final eles morrem, né? De alguma forma ou de outra, e os seus compostos orgânicos vão parar na mão dos fungos e das bactérias, que são os decompositores, certo? Mas antes de a gente avançar um pouco, é bom entender alguns conceitos dos ecossistemas, que são os componentes e os seres. Os componentes de um ecossistema a gente pode dividir entre abióticos e bióticos, sendo abióticos sem a presença de vida, né? E biótico são componentes que possuem vida, né? Que são seres vivos. Agora, nos seres vivos, a gente pode classificar eles como heterótrofos e autótrofos. Auto significa próprio, assim mesmo, e trófos, alimento. Então, autótrofos são os seres que produzem o próprio alimento, e heterótrofos são os que não produzem o próprio alimento. Agora, dentro da cadeia alimentar, que é o que importa para a gente em questão de alimentação, nós temos os produtores, que são os seres autótrofos, os fotossintetizantes. E como eu havia explicado anteriormente, nessa cadeia alimentar, o produtor é as plantas, são os matos aqui, e eles ocupam o primeiro nível trófico. Agora, dos seres heterótrofos, que são os que não produzem o seu próprio alimento, nós temos os consumidores. Então, essas plantas aqui são classificadas como produtores e o gafanhoto, consumidor primário, o esquilo, consumidor secundário, porque ele consome o gafanhoto, e a coruja, consumidor terciário, porque ele consome o esquilo. E por final tem o fungo, os fungos e as bactérias, né, decompositores. Eles não são classificados nem como consumidores e nem como produtores, mas sim como decompositores, e ocupam o quinto nível trófico da cadeia alimentar. Beleza? Então aqui a gente tem um esqueminha que explica isso de uma maneira mais direta e clara. Aqui a gente tem as plantas e os que são fotossintetizantes, né, que produzem a energia, né, produzem a matéria-prima, e que vão passando para os outros seres vivos. E aqui a gente tem o gafanhoto, que é um consumidor primário, mas que ocupa o segundo nível trófico. Então é bom se atentar a isso. Por mais que o gafanhoto seja um consumidor primário, ele faz parte do segundo nível trófico, o segundo nível de energia da cadeia alimentar. A gente vai ver mais para frente que a cadeia alimentar, ela não está só relacionada com qual ser vivo que come qual, mas também com o fluxo de matéria e de energia dos seres vivos, né?
E aí a gente vai para o esquilo, que é um consumidor secundário, porque come o consumidor primário, né? Que é o gafanhoto, faz parte do terceiro nível trófico. Aí o gavião, que faz parte do quarto nível trófico e consome o consumidor secundário, sendo, portanto, consumidor terciário. E, por fim, os decompositores, que fazem parte do quinto nível trófico. Aqui é um esqueminha que eu peguei de um livro que ele retrata de forma bem interessante o fluxo de matéria e de energia de uma cadeia alimentar. Bom, como eu tinha falado anteriormente, os fatores abióticos que compõem um ecossistema são a luz, né, ou dos nutrientes, como estava lá na definição. E o que acontece? Como que a energia é produzida? Nós temos os produtores, né, as plantas fotossintetizantes. Mas como que as plantas fazem a fotossíntese e produzem matéria orgânica, produzem energia? Elas usam do meio abiótico, né, dos componentes abióticos de um ecossistema, que são o quê? A energia solar e a matéria inorgânica feita pelos decompositores. O que é a matéria inorgânica? São sais minerais, como cálcio, sódio, potássio, e as plantas utilizam desses sais minerais que estão no solo e da energia solar para fazer a fotossíntese e produzir energia, né, para elas mesmas. Mas, infelizmente, né, ou felizmente, existem consumidores, né? O ecossistema precisa continuar existindo, a vida precisa continuar existindo. Então, existem consumidores que vão lá comer essas plantas. E assim vai passando o fluxo de energia e de matéria para os consumidores seguintes das teias dos níveis tróficos, né? E aí o que acontece? Um ciclo interessante que é bom destacar é que os decompositores, no final de tudo isso, né, eles fazem parte do último nível trófico, que nesse caso seria o sexto. Eles pegam toda essa matéria orgânica dos consumidores e transformam essa matéria orgânica em matéria inorgânica. Então, os restos, né, que se degradam no meio ambiente são os decompositores que degradam eles e transformam ele em matéria inorgânica. E as plantas pegam essa matéria inorgânica e transformam em orgânica. Então, é importante saber que eles atuam nesse ciclozinho aí. E agora, em relação ao transporte de matéria e de energia, a gente vê que vai passando de um nível trófico para o outro. Mas o que acontece? A energia, uma parte dela, ela não é 100% aproveitada. Então, o produtor, imagina-se que o produtor tem a maior quantidade de energia, porque é ele quem produz, né? São as plantas que produzem a energia feitas pela fotossíntese. Então, elas possuem a maior quantidade de energia. Agora você pensa, um gafanhoto sobrevive comendo uma planta, né? Uma planta, uma folha, digamos assim? Não. Um gafanhoto precisa comer várias plantas durante sua vida, várias folhas. E aí, um sapo, a mesma coisa. Um sapo não sobrevive comendo um gafanhoto, ele precisa comer vários. Então, o que acontece? Durante o processo de viver, né, durante a vida dos seres vivos, eles gastam essa energia que eles consomem. Eles gastam em forma de calor, né, principalmente. E o que acontece? Quando um gafanhoto come 10 plantas para sobreviver, um sapo não precisa comer um gafanhoto, ele precisa comer 10. Então, por exemplo, se a planta aqui, elas produzem 1000 de energia, o gafanhoto vai comer essas plantas, ele precisa comer várias plantas, porque essa energia é desperdiçada no meio do caminho, né? Ela é gasta. Então, se aqui tinha 1000 de energia, aqui vai ter 100. E se aqui vai ter 100, o sapo vai comer os gafanhotos e vai ter 10. Então, o fluxo de energia ele vai diminuindo com o passar do tempo. E o fluxo de matéria? Mais para frente a gente vai ver nas pirâmides ecológicas, mas tem algumas matérias que vão se acumulando ao longo das cadeias alimentares, né, ao longo dos níveis tróficos. E a gente vai estudar isso agora mesmo, com as pirâmides ecológicas. O que são as pirâmides ecológicas? Elas são uma forma gráfica de representar as cadeias alimentares. E a gente tem as pirâmides de número, né, que retratam o número de seres vivos, e os tipos de pirâmide, né? A gente tem a pirâmide direta, que é uma pirâmide com a base maior que o topo, a pirâmide invertida, que tem o topo maior que a base, né? E uma pirâmide irregular, que é meio que aleatório o tamanho dos compartimentos que formam ela, né? Aqui é uma pirâmide direta, um exemplo de uma cadeia alimentar, né, que retrata os níveis tróficos, sendo a base os produtores, o compartimento seguinte os consumidores primários
e o outro os consumidores secundários, mas pode continuar até o terciário, quaternário, enfim. Aqui a gente tem um exemplo de 10.000 plantas que servem de alimento para 500 insetos, e esses 500 insetos servem de alimento para 25 pássaros. E essa é uma pirâmide direta. Aqui a gente tem uma pirâmide invertida, em que 10 árvores servem de alimento para 50 pássaros, e esses 50 pássaros servem de alimento para 200 pulgas, né? Que são parasitas dos pássaros aí. E uma pirâmide irregular, em que, por exemplo, uma árvore serve de alimento para 20 besouros, mas esses 20 besouros só servem de alimento para 3 pássaros. E é isso que é importante vocês prestarem atenção. O número dos seres vivos correspondem ao tamanho da pirâmide. Beleza? A gente tem as pirâmides de biomassa, que retratam a quantidade de matéria orgânica, de substância viva que está sendo analisada. Então aqui a gente tem, por exemplo, 10.000 quilos de ervas, que são consumidas por 1.000 quilos de consumidores primários, que podem ser insetos, enfim, seres humanos também, né? Nós comemos ervas, alguns cheiram, mas enfim. E 100 quilos de consumidores secundários. E vai indo, uma pirâmide direta, essa daqui. Aqui a gente tem uma pirâmide irregular. E o que acontece nessa pirâmide irregular de biomassa, que é bom retratar? Essa aqui geralmente ocorre em ambientes aquáticos. Como se dá ela? O fitoplâncton é um ser fotossintetizante, que na teoria, ele é um produtor, né? E na teoria, era para ele estar em maior quantidade do que o consumidor primário. Mas como ele tem um ciclo de vida meio curto, e ele é muito consumido por aí, né? O zooplâncton, que é o consumidor dele, acaba tendo maior número, né? E, consequentemente, acaba tendo maior peso de biomassa no ecossistema. E que depois é consumido pelos peixes. Mas vale ressaltar que essa daqui ocorre em ambientes aquáticos, né? Pode ocorrer em ambientes aquáticos. E esse aqui em ambiente terrestre. Agora, as pirâmides de energia. Lembra que eu falei para vocês que o fluxo de energia é unidirecional? A cadeia alimentar vai para um caminho só e o fluxo de energia sempre vai diminuindo, porque não dá para passar toda a energia que você produz para o próximo consumidor. Então, isso representado em uma pirâmide ecológica seria dessa forma: a base, que é o produtor, tem muita energia, o consumidor primário tem um pouco menos de energia, o consumidor secundário tem menos energia ainda. Então, quanto maior o nível trófico que existir na cadeia alimentar, menor vai ser o nível de energia desse último nível trófico. Beleza? E aqui a gente tem o que? A magnificação trófica e bioacumulação, que são termos parecidos, mas que na verdade são diferentes. A bioacumulação, ela analisa um ser vivo ou uma espécie por si só no seu ambiente. Então, se a gente tem ali um peixe na sua lagoa e tem uma indústria, né, jogando substâncias químicas na água, né, que são compostos e não energia, né, que são a matéria, essa matéria vai se acumulando na água e o peixe vai ir comendo e essa matéria vai se depositando no corpo dele. Geralmente é uma matéria que não é degradável, né? O corpo não consegue metabolizar ela, ele só fica lá armazenado e acumulando, né? E aí o que acontece? Se você pegar esse peixe e analisar ele, você vai encontrar uma quantidade de mercúrio, por exemplo, né? Um metal pesado. E se você pegar esse mesmo peixe nesse mesmo local daqui a 10 anos, ele vai ter mais mercúrio no corpo dele armazenado. Essa é a bioacumulação, quando você analisa uma espécie só em um determinado ambiente. A biomagnificação acontece quando vai se magnificando. E como que isso magnifica? Eu disse que os metais pesados eles não são metabolizados pelo organismo, né? Eles não são digeridos nem excretados na forma de cocô ou de urina. Eles ficam lá no seu corpo. Então, se a gente pegar um exemplo aqui, ó, esse peixinho ele tem uma bolinha laranja. Vamos imaginar que essa bolinha laranja é uma bolinha de mercúrio. Esse peixe adquiriu uma bolinha de mercúrio. Aí o peixe maior, que é um consumidor desse peixinho menor, ele come 4 peixinhos menor. Então ele vai ter 4 bolas de mercúrio no corpo dele. Ele vai estar com 4 mercúrio. E aí a gente tem aquela águia ali, né? Aquele pássaro que come o peixe maior. E esse pássaro, se ele comer 2 peixes maiores, ele vai ter 8 mercúrios dentro dele. E aí, supondo-se que a gente coma essa águia, a gente coma 2 águias, a gente vai ter 16 mercúrios no nosso corpo. Então, essa é a biomagnificação. É a acumulação, né, de matéria que não se degrada, né,
Através das cadeias alimentares e dos níveis tróficos. Então, quanto maior for o nível trófico, como a gente pode ver aqui, ó, nesse exemplo aqui, maior vai ser a acumulação desses sedimentos, dessa matéria inorgânica, certo?